Bom, gente, eu sou Julimar, né? Sou esteticista, graduado em estética, trabalho com ortomoleculares e hoje tenho o prazer aqui de convidar a professora Jussiara, que ela está sendo a minha convidada. Olha que honra, né? Hoje eu estou chique. Hoje eu estou só de visita. De hoje ela está só de visita e agora vai ser daí para mais, né? E aí, Pois é. gente, o nosso tema de hoje é como associar os óleos essenciais com os minerais. O porquê desse Coloca o tema? tema, Ju, fixado. Deixa eu ver aqui como é que eu coloco o tema. Eu nunca coloquei tema Você aqui. digita o comentário. Você digita como se Ah, fosse um sim. comentário, o tema. Aí depois que você dá o enter, você clica nele, assim, dá um toque assim com o dedo, aí vai aparecer fixar comentário. Aí você fixa o tema. Fica legal. Que aí quem entrar já sabe o que é que tá rolando, né? Entendi. Às vezes o povo Verdade. tem dúvida do que é, o que é que tá acontecendo. Eu Isso. printei aqui. Dá um toque assim, ó, com o dedinho. Ou então segura um pouquinho para ver se aparece, fixar comentário. hum, Para mim não aparece, não. Só o hum, anfitrião da live consegue. aqui. Fixar comentário. Pronto, Oi. aí foi. Agora ficou. Pronto. Gente, eu vou entrevistar a Jússia, até porque eu já tinha comentado com ela. Eu tenho muitas dúvidas em relação aos óleos essenciais, até mesmo para o meu uso. Então, quem não me conhece, eu trabalho, sou especialista em detox corporal. E ao decorrer que eu tenho ganhado assim vários feedbacks bons, né, várias sensações boas e comentários alívios de cólicas, por exemplo, e eu sempre quis dar uma incrementada. Mas essa questão do óleo essencial sempre foi um impasse, né? Por conta da minha irmã, que ela, na época que eu fiz a graduação, a gente não podia estar colocando óleos essenciais. E hoje, graças a Deus, ela está até usando, né, Ju? Já melhorou. Ela não vive sem. Disse até que os meus que estão lá, ela já está usando. Mas está tudo bem. Pois é. Você veja Graças que a a pessoa é Deus. alérgica a tudo, menos a óleo essencial, né? Não usa óleo essencial. Mas é porque, na verdade, não era óleo essencial, né? Então, nem tudo É é óleo essência. essencial. Né? Às vezes é essência. Bom, então vamos Engraçado, Ju, começar. você falar isso. Que Ah, hoje eu recebi uma mensagem via direct, né, de uma menina falando assim, professora, o que é que eu uso? Minha cliente é alérgica a tudo que é creme, cosmético, cheiro, não sei o que é que eu uso. Eu falei, óleo essencial. Ela, mas e o cheiro? Aí eu falei, sua cliente provavelmente é alérgica à essência. E assim, eu sempre digo que o óleo essencial, por exemplo, é um alternativo, por exemplo, a pessoas que têm essa alergia cosmética, né? Que não pode sim, usar cosmético nenhum. Então, geralmente, essas pessoas usam o óleo essencial e não tem nenhum problema por causa disso, porque o óleo essencial, ele é o extrato puro da planta, né? Então, é daí que vem o aroma dele, né? O cheiro. E quanto, né, nos nossos cremes, a grande maioria é derivada de essência cosmética. E a essência, ela é derivada do petróleo. Então, a pessoa tem alergia a petrolato. Logo, entendi. ela desenvolve Até alergia a porque, outras coisas. Isso até desencadeia porque, uma reação. sim, até porque, por exemplo, numa base cosméticas, né, vamos colocar aqui um creme de massagem. E esse creme de massagem, quando ele possui vários ativos, eles colocam muita fragrância para mascarar esse cheiro, não é? Por isso que quando você Exatamente. vê um produto muito bom, tem gente que não gosta, né? Tem gente que pega aquele produto tá ali fedendo, né? Modo de dizer, ativo. Mas por quê? Por exemplo, os produtos da Genetic, né? Gente, Uhum. quando eu comecei a fazer o detox com aquilo, Jus, com as algas, né? Eu Alga. não Gente, suportava, não as algas suportava fediam aquele a cheiro. peixe. Pedia a peixe, justamente. E era um fedor assim A peixe. insuportável. Era peixe misturado a lama. Então, assim, ou seja, mas por quê? Porque eles tinham uma quantidade muito maior, né, de ativos, Uhum. né, e Isso. oligoelementos, e não tinha essa fragrância para mascarar esse cheiro. Né? Então, hoje Exato. acontece muito nas bases cosméticas. Você compra um produto ali que tem muito ativo e ele acaba usando uma concentração muito maior na parte da perfumaria para estar mascarando. Então, às vezes, esse tipo de produto, que às vezes acaba sendo muito cheiroso, às vezes o cliente ele tem
reação alérgica ao cheiro, né? Então, é essa Exato. diferença que a gente pode estar sempre explicando. E não é que é só questão do cheiro, é ao cheiro da essência sintética, Da essência sintética, justamente. né? Porque, por exemplo, Ju, eu tenho clientes que eu faço, eu atendo muita gente alérgica. Muita gente. Por sinal, a grande maioria dos meus clientes são alérgicos a marcas, né, de cosmético comum, etc. Então, como eu tenho essa pegada mais natural, estilo, né, puxando. O pessoal já me conhece há algum tempo, então sabe que eu sou naturalista, né, puxada por veganismo, etc. Então, por causa disso, as pessoas alérgicas já me procuram. E nessas pessoas, por exemplo, eu faço máscaras de argila faciais com óleo essencial. O cheiro, né? O cheiro não fica só no rosto, o cheiro toma a sala inteira. E as pessoas não Uhum. têm nenhum tipo de reação alérgica. Então, assim, é uma das coisas que me faz ter paixão, entendeu? Que é Entendi. super seguro para trabalhar até com quem tem alergia. E, por exemplo, não incomoda também o cheiro, assim. Não, não, Não é uma questão de essência que fica forte a ponto de incomodar, não, né? não, não. Quer dizer, depende do óleo que você está usando, né? E da concentração Porque que você assim, coloca. porque assim, os óleos, eles são derivados da planta, né, que os produziu. E cada planta, né, as plantas aromáticas, né, a grande maioria são plantas aromáticas, elas desenvolvem esses cheiros principalmente porque elas precisam, por exemplo, repelir pragas, repelir insetos, sabe? Então, isso é a defesa da planta, tá certo? Contra, né, agentes externos. Então, pode ver que uma grande maioria dos óleos essenciais, eles são bactericidas, fungicidas, né? Tem ação antisséptica, enfim. Isso a gente, falando, porque hoje em dia eu abordo muito o lado da estética, porque eu produzo para, né, esteticista, no caso, o conteúdo. Mas, se você for olhar, as principais, né, ações da grande maioria dos óleos é esse. Então, quando a gente entra, né, em contato com os olhos, então eles tendem também a nos fortalecer. Então a pele, a imunidade, tudo dá uma fortalecida. Entendi. Aí, ó, Paulo Andrade falou que tem coisa mais cheirosa que as pessoas não têm relação mesmo, é verdade, né? É chique, assim, olha que presença chique. Não, verdade. Bom, Jus, eu separei algumas dúvidas aqui que a maioria são minhas, né? Vocês Mas, perceberam que ele tá gente, egoísta, né, gente? Ele separa as eu, dúvidas dele, porque eu ele separei queria uma algumas aula dúvidas. particular, aí de desculpa ele inventou a live, né? Pois é, isso, porque a consultoria dessa mulher, você sabe, né, não é menos que R$ 200. Nem R$ 200 mais é hoje, né? O Uma quê? consultoria com você. Não, tá mais cara. É Tá mais mais caro, tá cara. vendo? Então, se vocês A quiserem, hora. marquem live aí com a professora aí que vocês ganham consultoria de graça. Mas, gente, Pessoa mandem terrível. as dúvidas, mandem as dúvidas de vocês aqui, que eu tentei pontuar aqui as que eu considero importantes. Então, a primeira que eu coloquei Pronto. aqui, Dulce, é essa questão da combinação do cosméticos, né, à base de natrogel, por exemplo, né, com baixo peso molecular, associado com os óleos essenciais. Como que a gente pode estar fazendo esse tipo de associação com cosméticos à base em gel, por exemplo? Ótima pergunta, Ju. Olha, do que eu tenho trabalhado, você sabe que eu trabalho, né? Meus ortomoleculares estão ali do outro lado, aqui na sala. Eu trabalho com as duas coisas. E aí, o que é que eu testei muita coisa, né, para ver como ia funcionar e a sinergia deles. E o que eu percebi é o seguinte, que funciona muito bem em duas bases, certo? Não sei se você já tentou, por exemplo, misturar gel com óleo. Óleo vegetal, que eu digo. Não, nunca cheguei a Tipo, misturar. eu já tentei, né? Já tentei, gente. Eu tento as coisas para depois passar. Quer dizer, na verdade, eu tenho um óleo, né, que quando, por exemplo, eu faço muito vácuo interno. Então, sempre eu Uhum. faço cosméticos à base de gel. Aí, quando eu venho com óleo, não sei se é isso que você vai falar, mas eles Hum. sempre, eles não se misturam. Então, eles Eles não sempre se conversam, não. não se conversam, né? Eles O ficam meu, ali pelo menos o meio óleo que com uma vegetal, não. imagenzinha saindo.
né? É, fica ali, ó. Gente, cria uma. Parece que a pessoa tá com lodo, né? Não sei se Isso. acontece. Aí a pessoa vê assim, meu Deus, tá saindo lodo de mim, né? É a interação do gel com o óleo, que não foram feitos para combinar. Então, assim, por exemplo, uma combinação que eu não faço é diluir o óleo essencial no óleo vegetal e, na mesma sessão, misturar, né, com um gel ou natrogel. Então, o Entendi. que é que acontece? Duas bases que eu já sei que dão certo, tá? Que é o gel próprio para adição de óleos essenciais, né? O gel com gel, a pele recebe bem e combina. Então, hoje a gente já tem aí várias marcas que produzem esse tipo de gel, né? Algumas até com bases bem legais. Tem um gel da Laszlo mesmo, que é o meu preferido, que ele Sim. é um gel que já vem com aloe vera na base. Então, você pode misturar qualquer óleo essencial naquele gel, ele vai incorporar, tá, o óleo essencial, e aí você passa esse gel na pele. Aí ele funciona muito bem, tá, em sinergia. E outra combinação legal é para os procedimentos em que você utiliza algum tipo de máscara, né, você utilizar uma máscara de argila, né, em pó, e você adicionar óleo essencial. Por exemplo, no detox, né? É, eu sei que você, essa coisa de colocar a máscara de argila ou não é opcional, né? Sim. Tem pessoas que você coloca, tem pessoas que você não coloca. Eu sei porque a gente já trabalhou nisso e, juntos, A gente já vai e é pensar questão de melhor. avaliação. Sim. Eu, por exemplo, eu gosto muito de associar tudo, né? A argila e etc. Até no curso que eu dei de detox, eu ensinei as meninas a fazer. E falei com elas. Então, gente, vocês podem utilizar, né, as argilas e você fazer o detox, né, todo aquele processo de estar ali colocando os minerais, etc, utilizar ali o gel. E, por último, você colocar, né, a argila no abdômen, a argila enriquecida com óleo essencial, fazer ali a oclusão e colocar a pessoa na manta, sem problema nenhum. Dá um Ótimo. super resultado. Melhor do que Isso aí aplicar, no funciona caso, muito bem. diretamente, né? Melhor Isso. do que aplicar diretamente. Então, para eu entender. Então, no caso, a própria argila, ela seria um veículo, né, para estar Sim, transportando o óleo essencial, ao invés de estar isso. misturando ele com os natrogéis, por exemplo, já que eles não se misturam. Não, não vai dar ruim, gente. Vai dar ruim, vai dar logo, né? Como diz. O óleo, nesses protocolos específicos com natrogel, o óleo vegetal, ele, como carreador, ele não vai ser a melhor opção. Entendi. Então, o ideal é que você compre um gel, né? Tem várias marcas que vendem, acho que WNF tem gel, que o povo me pergunta muito esse negócio de marca, né? Eu nunca vi um negócio, o povo adora a marca. É, Baissâmia tem gel, se eu não me engano. A Harmony tem gel. A Laszlo tem gel. Né? Até o pessoal, por exemplo, que é depilador, quer finalizar com gel, compra desse tipo de gel, coloca ali dentro, né? Vai utilizando. As que não querem trabalhar, por exemplo, com óleo vegetal. Então, funciona bem. Gente, quem está entrando aí, que eu estou vendo muita gente dando um oi, né? Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Buenas. Buenas. Eu acredito que a live vai ficar salva, tá? A Eliane perguntou aí mais cedo, mas eu não queria interromper. E vou tentar salvar. Pronto. A segunda pergunta, Jússi, que eu tenho é o seguinte. Hum, Quais os óleos mais receptivos com outros cosméticos? Eu não sei se ela está muito parecida com a primeira pergunta, né? Quais, hum. assim, que a gente pode estar fazendo essa mistura com óleo essencial, por exemplo? Ju, assim, a questão do óleo não é nem tanta mistura dos cosméticos, né? Eu, por exemplo, eu não adiciono óleo essencial em nenhum tipo de cosmético pronto, Entendi. tá? A não ser que seja um cosmético que seja próprio para adição de óleos essenciais, tá? As Sim. marcas hoje, gente, que vendem óleos essenciais, né? Que eu tô vendo aqui, pessoal, como identificar que o gel é compatível, né? As próprias marcas que vendem os óleos essenciais já vendem esses tipos de substâncias. Então, vendem géis, vendem cremes, né, de massagens, vendem também óleos vegetais, tá?
Então, sempre vai ter lá gel para adição de óleo essencial. Toda marca hoje que produz óleo essencial, a grande maioria, as grandes marcas tem, tá? Então, Sim. por que eu falo assim, questão de combinação? Eu acho, como eu falei, quando a gente está num protocolo, eu, por exemplo, ou eu utilizo o óleo essencial para, né, o cheiro do ambiente, geralmente tem um óleo essencial ali, solto no ambiente, né, que geralmente eu escolho de acordo com o humor do meu cliente, né, a Entendi. patologia, dependendo da patologia. E eu faço. E isso é muito pessoal, né? Então, assim, eu tenho uma variedade bem grande de óleo essencial. Deixa eu pegar aqui que eu vou te mostrar. Para mostrar aqui para as pessoas. Não sei se vai ver, se vocês vão ver. Deixa eu tirar a capa aqui. Aqui, ó. Tá dando para ver direitinho? Ah, Isso aqui é minha coleção de óleos essenciais, gente. Né? Então, só um assim, pouquinho. hã? Só um pouquinho. Ainda tá vazia aqui, ainda tá faltando, né? Falta muito óleo essencial aqui. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou utilizar o óleo essencial de acordo com o problema do meu cliente. Então, assim, Ju, eu posso utilizar qualquer óleo essencial que eu queira, mas eu tenho que procurar conhecer, né? Primeiro, qual é o tipo vamos falar assim, disfunção estética que eu vou tratar, né? Vou citar aqui um exemplo, por exemplo. Óleo de laranja doce, né? É um dos óleos que eu mais amo. É um óleo barato, inclusive. É um óleo. Pronto, vou até pegar ele aqui. Aqui, ó. Laranja. Ele é um óleo barato. Geralmente vocês vão achar aí na faixa média dos R$ 20. É um óleo bem barato. É um óleo que é legal porque ele dá alegria, né? A pessoa fica mais animada. E ao mesmo tempo ele acalma, né? Ele não deixa assim, né? Igual a lavanda. A lavanda bota você para dormir, né? Entendi. Inclusive, se eu colocar no ambiente, por exemplo, eu prefiro ele. Porque a lavanda no ambiente vai me deixar com sono também. Porque eu também, como terapeuta, estou ali recebendo, né, o cheiro. Então, influencia o nosso trabalho também. Então, às vezes, Entendi. a gente pensa muito no cliente, a gente tem que pensar no cliente e na gente, E a né? gente? Então, a gente dorme em cima do cliente. Exato. Então, por exemplo, Júlio, eu vou colocar sim, o cliente, ele, ao mesmo tempo que ele vai deixar o cliente mais calmo, ele também tem, assim, uma tendência para dar alegria nas pessoas, né? entendi. Ele não dá sonolência. E o óleo de laranja doce, ele também tem outros benefícios, né? Ele também atua na lipólise, no controle da ansiedade. Então, eu posso, tá associando, por exemplo, se eu for fazer um tratamento ali, por exemplo, você faz tratamento detox, né? Por exemplo, para um detox, ele é super bem-vindo. Entendi. Tanto para você queimar no ambiente, né, para diminuir essa ansiedade, né, que os clientes geralmente que vêm para detox têm compulsões, Principalmente na né, primeira sessão, né? Elas ficam muito ansiosas. demais. Vou suar? Não vou suar? Meu Deus, eu vou suar? Não vou suar? Né, essa agonia. Sabe uma coisa que eu tenho analisado bastante na minha prática clínica? É que quando Sim, eu ainda estava ministrando o curso, e estava passando isso para uma aluna minha. Quando o cliente ele relaxa na manta, né? Quando ele consegue ou dormir, ou quando você faz ali um diferencial, né? Que a gente sempre explica nos nossos cursos, o cliente ele tende a suar mais. Então, isso foi uma coisa é, que eu tenho percebido bastante. Porque a questão do cliente ele ficar apreensivo, né? Na manta, se ele vai suar, igual você falou, né? Às vezes a pessoa fica apreensiva por várias coisas, né? Ou não relaxa porque está preocupado com o horário. Então, ela não tende a suar muito, né? Porque já tem os fatores fisiológicos que contam para isso, né? Mas, exato. enfim, é por isso que também que a gente precisa aí associar os óleos essenciais para deixar fazer um momento, aquele spa day detox mesmo, né? Ju, você sabe Porque uma ela coisa que eu relaxa nem que perguntei? seja na tora, né, Na hora, naturalmente. as pessoas estão muito ansiosas. E eu pergunto essa questão de misturar o óleo essencial, porque, por exemplo, eu tenho um produto à base de creme e ele Hum, contém alguns ativos, né? Então, assim, eu uso um óleo essencial com um creme e um óleo carreador, né? Aí eu sim. queria saber, justo por isso que eu perguntei, se às vezes esse óleo essencial que eu esteja usando com esse creme que tem ativos, talvez se ele vai neutralizar a função do óleo.
Isso, pronto, perfeito. Agora eu entendi onde que você quer chegar. Alguns tipos de creme neutralizam sim a ação dos óleos essenciais, né? Então, por exemplo, se você trabalha com uma linha de produtos, né, que tenha, por exemplo, a presença de xenobióticos, né? E entenda-se por xenobiótico, gente. No caso, são ativos, tá? Vamos falar ativos, bases, enfim, conservantes, que são disruptores endócrinos, né? Os disruptores endócrinos, eles imitam os nossos hormônios naturais, né? Entram lá, né? Porque a gente tem também os receptores, né, dos hormônios, que é a nossa, né, a nossa fisiologia assim. A gente tem um receptorzinho aqui e tem um hormônio que se encaixa aqui e isso produz uma reação fisiológica. O grande problema é que a gente tem os receptores, né? E Tá aí, muito bem aí, a professora Jussiara? Diz aí tu que tá me ouvindo, Julimar? eu tô te ouvindo Eu acho que perfeitamente. deve ser a internet dela, provavelmente. Tá, continua, Jus. Então, o que é que vai acontecer? Então, a gente tem esse receptor e a molécula, perdão, gente, tá? Perdão, que hoje eu tô com o juiz bem assim. E aí a gente vai ter, né, no caso, esse hormônio se encaixando nesse receptor para produzir uma reação orgânica. O que é que acontece? O disruptor, ele não é, tá, gente, um hormônio, mas ele se encaixa aqui certinho, tá, no nosso receptor. E aí ele produz uma reação orgânica indesejada, né, porque o corpo não reconhece. Então, quando ele se encaixa, tá, no nosso receptor, a gente tem um bloqueio das funções orgânicas, porque os nossos óleos essenciais, eles, quando inalados ou passados na pele, eles também vão utilizar o mesmo sistema. Esse sistema de chave e fechadura, né? Vamos por assim dizer. Então, quando você está utilizando ali um xenobiótico, ele toma o lugar no receptor, né? E ele vai produzir uma reação orgânica indesejada, anulando o efeito do óleo essencial. Então, por isso que a gente não, que a gente vai tratar alguém, né, com os óleos essenciais, com argila, enfim, o ideal é que esses cosméticos não tenham petrolatos, tá? Entenda-se por petrolato parafina líquida, né? Vocês vão ver com o nome de parafino líquido. É, meu Deus, tem um outro nome que se dá também para os petrolatos. Eu tô com a É memória porque, na bem. verdade, sempre vem nesses cremes, né? Nesses É, cremes que são baratos, por exemplo. A pessoa vai lá, compra um óleo essencial, Ju, muito não vem só bom. em creme barato, não. Tem uns caríssimos aí no mercado, tipo que Misericórdia. custam 2 rins, né? A gente tem que vender 2 rins para comprar o creme e tem petrolato. Você chega lá no final, você vira assim, ó. Algumas meninas já me mandaram mensagem revoltada porque eu dei essa dica. Você vira lá o rótulo, aí no final, você olha aquele rótulo das letras miúdas, né? Que é o Sim. rótulo que ninguém lê, mas todo mundo devia ler, que é o que diz a verdade. Aí, você olha na letra miúda, o primeiro ingrediente que vem lá é parafina líquido, né? Nossa. Então, ou seja, esses cremes maravilhosos, caríssimos, ultra deslizantes, confie, tá? Desconfie, olha lá, porque provavelmente você vai achar, tá? Bendita da parafina líquida. Que vai atrapalhar. E não só a parafina líquida, né? Vamos lembrar aqui também. A gente também tem a classe dos parabenos, né? Só para citar assim, os mais populares, né? Etil, metil, butil, propil, parabeno, né? Todos eles vão aí estar anulando o efeito dos óleos. Então, se você quer ter um bom efeito, não mistura, né, óleo essencial com marcas que tem esse tipo de, vamos falar assim, de ingrediente dentro da formulação. É porque hoje, por exemplo, eu tenho dado alguns cursos, né? E geralmente as pessoas oferecem um serviço muito mais em conta, né? Só que essa questão também Uhum. de comprar um produto que tem parabéns, é como você falou, não é só os baratos, não, tem os caros também, né? Então, fica meio complicado aí a pessoa, ela vai Eu acho ter que. absurdo. Ok. Eu acho absurdo um creme caro ter parabeno, porque assim, são matérias-primas baratas, né? Os cremes têm isso porque são matérias-primas baratas. Então a gente fala assim, o creme barato, se justifica, né? Mas um creme caro ter esse tipo de matéria-prima, para mim, não justifica, né? É que nem comprar vela dentro do creme, gente, pelo amor de Deus, né? Absurdo.
Deixa eu ver aqui. A próxima pergunta aqui, eu queria ver porque esse aqui foi uma dúvida de uma profissional. Olha o que que Hum, ela pegou, ela foi fazer a limpeza de pele, ela comprou os produtos comigo, tá? E aí ela fez, ela higienizou normal a pele, usou a água termal, aplicou o peeling de diamante não, peeling ultrassônico. Aí ela fez a hum, técnica dos minerais, tá? Ela aplicou na ordem lá para limpeza de pele e após ela aplicou a argila amarela com uma gota essencial de lavanda e disse que o rosto dela pegou fogo, hum. entendeu? E aí, depois pintou, mas não ficou vermelho depois, tá? Quando ela tirou a máscara de argila, não ficou vermelho. Porém, durante enquanto ela estava com a máscara, ela estava pegando fogo, né? A gente já Sim, pode ver alguns casos aí de um mineral ou outro ter dar uma sensibilidade muito maior, né? Como no caso, eu sim. sempre aviso, quando eu faço a limpeza de pele, que eu vou usar o selênio, né, como um antioxidante, eu sempre aviso para meu cliente, falo, olha, esse aqui pode ser que dê, né, uma ardidinha. Então, se tiver demais, você me fala, né, se não ficar suportável, mas é aquela coisa, é só mesmo nos primeiros segundos. Depois passa. E aí, no caso dela, teve esse aí. O que aconteceu? Você acha que foi uma combinação indevida ou como é que ela poderia ter feito aí? Ou você acha que foi da pele dela? Porque também depende muito. A gente não pode generalizar É, as coisas. pode ter Porque acontecido tem gente várias coisas, né? isso, porque tem várias coisas. Mas aí eu sempre fiquei nessa dúvida. Será que foi por conta da ordem? Ou essa ordem É, ela deveria ter tem que usado ver primeiro? primeiro qual foi a lavanda que esta criatura comprou, né? Entendi. Por quê? Eu suponho, né, que pode ter sido a lavanda errada, né? Assim, o que eu penso de mais óbvio. Por quê, Ju? A lavanda, ela tem diversas espécies, né? Tem mais de 13 espécies de lavanda conhecidas, né? E só que a que a gente utiliza mais, né, que tem aquele que a mais popular, né, que tem aquele efeito calmante que a gente fala, né, que tira a vermelhidão, enfim, que ela é fantástica, ela é a lavanda angustifolia ou lavanda francesa, né, como é mais conhecida popularmente. E qual é o grande problema? Hoje em dia, a gente está vendo aí tem no mercado brasileiro, tá? Por exemplo, algumas lavandas, né? Que é lavanda chamada lavanda brasileira, que o nome científico dela é lavanda dentata. Então, o que é que acontece? Alguns profissionais só lembram do nome lavanda, né? Eles não lembram de olhar o nome científico. Pouca gente dá importância ao nome científico. Mas a questão mudou o nome científico, mudou a espécie da planta. Por quê? Porque a lavanda francesa, por exemplo, ela tem esse efeito calmante, ela é rica em linalol e outras substâncias que promovem ali, tá? No caso, essa calma, vamos falar assim, essa calmaria na pele. A lavanda brasileira é rica em cânfora, Hum, entendeu? Se você já passou cânfora na pele, né, ou já teve essa sensação como hum. você vê Ela que vai dá essa sensaçãozinha. Hum? ela vai dar aquela refrescância, né? No caso. E dependendo do caso, como ela já tinha feito um peeling antes, né, por exemplo, né, mesmo ultrassônico, Uhum. então com certeza a permeação foi maior, né? E óleo essencial sozinho com argila já permeia muito. E se ela utilizou, por exemplo, a espécie, né, de lavanda errada, ou pode ter acontecido também ela ter comprado um óleo essencial falsificado, né? Acontece também. Então, Sim. tem gente que falsifica o óleo e bota, por exemplo, o óleo da lavanda brasileira no local, né, onde deveria estar a lavanda francesa. E aí a gente tem esse tipo de efeito adverso, né? É o que eu acho assim mais provável, né? Entendi. Não tenho como saber, porque no caso eu não vi a pele, não conheço a pessoa, né? O ideal seria fazer anamnese, tudo direitinho para saber o que é que aconteceu, tá? É. Então pode ter sido aí a junção desses fatores. É. A Teresa perguntou que isso poderia ser também porque esfoliou, sensibilizou a pele. Pode ser também, né? Porque, Pode. A né, às depender vezes de como ela fez esse peeling, né? Que a gente nunca sabe. A mão de cada um, né? é diferente, né?
É. E Verdade. outra coisa que eu vi, que eu percebi assim, é, ela utilizou argila amarela, né, no pós-limpeza de pele que você falou? Isso, a argila amarela. Se eu não me engano, foi essa. Pois é, não é a argila mais indicada assim para o pós-limpeza de pele, porque é uma argila estimulante, inclusive. Entendi. Que é a rica em silício, né? A argila amarela, Ela por é rica em exemplo. silício. Então, essas argilas que são riquíssimas em silício, elas são muito estimulantes, né? Elas estimulam muito a circulação do local, elas estimulam a formação de fibroblasto, mas só que o que a gente quer numa limpeza de pele é o efeito contrário. A gente não quer estimular nada, né? A gente, geralmente a gente faz isso pós-extração. Então, é um momento que você fez, você ali, de certa forma, agrediu, né, essa pele, e a gente está num momento de reparação. Então, tudo o que a gente coloca nessa pele tem que ser com o objetivo de reparar. Então, por exemplo, uma argila boa, suave, reparadora é a argila branca, né? Por isso que, por exemplo, uma coisa que eu utilizei, que eu vi na formulação, né, da argila da Ortofil, por exemplo. Né? Eu tô falando de marca aqui, gente, mas é porque às vezes eu olho coisas prontas e as coisas prontas a gente desconstrói para construir outras coisas. Aí, por exemplo, ela é feita de argila branca misturada com dolomita, né? Sim. Ou E seja, ela já tem são dois ativos duas, clareadores, né? Ela já tem ali dois dois ativos clareadores. clareadores, duas substâncias que são calmantes, né? Então eu falei, Ótimo. olha, só que a argila deles é lipossomada, né? Eu falei, dá para fazer isso também no presencial. Aí testei, funcionou. Eu falei, tá vendo? Você já E isso deu respondeu origem a minha a outras próxima pergunta. coisas. Já respondeu a minha próxima pergunta. Gente, mandem coração aí para a professora Jussiara que ela merece, senão eu não vou convidar ela mais, tá? Vocês É. estão, vocês estão muito E se mendigando vocês não pelo mandarem conhecimento. corações aí, e esse aviãozinho, Julimar, não deixa eu botar depois no YouTube para vocês assistirem. Pois Ele é. precisa liberar o uso da imagem dele. Então, Jus, então você já respondeu a minha pergunta praticamente. Por exemplo, se eu uso um mineral que possui ação bactericida, eu irei enriquecer o meu tratamento se eu usar um óleo essencial com a mesma função. Por exemplo, é igual você falou aí dessa máscara de argila, que ela já tem dois ativos clareadores. Pronto. Se Uhum. eu, na minha limpeza de pele, vou fazer um clareamento, por exemplo, vou usar essa máscara de argila que já vem pronta, né? Se eu pegar um óleo essencial que atua como clareador, eu vou potencializar ou posso estar, sei lá, sobrecarregando demais? O que você me diz? No caso das argilas que já vêm prontas, a gente não adiciona. Não adiciona. Não adiciona. Porque assim, quando a gente adiciona qualquer elemento, né, a um cosmético que já está pronto, você tá ali, você vai mexer com a estabilidade desse cosmético. Né? E a gente não sabe se a gente mexer com a estabilidade, o que é que vai acontecer. Porque assim, é um processo que muita gente desconhece, é o processo que leva, tá, a você botar um cosmético no mercado. Então, são feitos vários testes, né? Eles fazem os testes, né? Por exemplo, de base, qual é a melhor base para colocar aqueles ativos. Eles fazem teste de qual é o conservante, né, que vai ter naquele ativo, qual é a forma de armazenagem do ativo. Tanto que vocês podem ver que quando vocês tiram o cosmético, né, só de você tirar, por exemplo, colocar na sua cubeta, você não pode devolver aquilo ali de novo para o mesmo lugar. Por quê? Porque vai sofrer alteração, né? Entrou em contato com o ar, entrou em contato com suas mãos. Então, até o fato de entrar em contato com a mão ou com o ar altera o cosmético. Então, quando você adiciona um óleo essencial a um cosmético pronto, você está desestabilizando uma fórmula que foi preparada para funcionar daquele jeito, né? Então, se tiver que utilizar uma argila, utiliza a argila pura, né? Argila em pó. E aí, sim, você vai, né? No caso, você não utiliza a pronta. Se eu quiser personalizar mais meu tratamento, como às vezes eu faço, eu tenho argila pronta, eu tenho argila, né? Que é já. Aliás, tenho várias argilas. Você tem uma Eu faço fábrica de coleção. argila aí, né? E agora que eu sou distribuidora de argila, eu tenho tudo que é argila, né? Tô rica. Arrasou. E aí, Não vou e aí o que encontrar que no meu acontece? tratamento para personalizar, né, Justo? Agora eu olho assim, o que que eu vou usar hoje? Né? Toda, tô me achando. Aí, Juro. você tem Ah, que pode falar. escolher, né?
nesse momento. Você precisa escolher se você vai utilizar a pronta ou se você vai aprontar uma argila, tá? Entendi. Então, infelizmente, né, para quem queria aí colocar dentro do cosmético para aplicar, desculpa, gente, tá? Mas Nossa, temos que ser sinceros, né? pronto. Eu estava vendo aqui, como eu estou fazendo muito detox, o que está acontecendo? Eu sei que você também faz detox corporal, né? Tem gente que fala assim, mas nosso organismo, ele desintoxifica naturalmente. Eu falei, meu amor, se ele fosse, né? Realmente, claro que ele tem essa função, né? Graças a Deus. Nosso corpo, Deus fez ele maravilhoso. Se ele fosse É, realmente fazer isso sem precisar de uma ajudinha, né? A gente bebia os refrigerantes, automaticamente ele se livrava do refrigerante, vamos supor, né? Então a gente, uhum, claro que a gente vai precisar de ativos que têm essa ação, né, para desintoxicar e ajudar os órgãos a estimular e fazer essa limpeza do organismo. Só que aí, justo, o é. que O problema acontece? tá, por exemplo, com os órgãos que a gente tem órgãos dentro do nosso corpo que são responsáveis pela desintoxicação, né? Como o Os órgãos internos, fígado, os né? rins, o intestino. Então, às vezes tem gente que está lá com o intestino completamente obstruído. Você pergunta lá para a criatura, você vai quantas vezes no banheiro? Uma vez na semana. Tu acha que essa criatura está desintoxicando naturalmente? Pois é. Nunca, né? Nunca. Ainda bem que temos, né, ativos que atuam, né, nessa função aí. E somos a Pois pura é. bioquímica, né? Então, Jus, e aí nos meus detox, o que acontece? Eu tenho muito, como eu personalizei, né? Essa quarentena aí foi bom, né, para mim, né? Deu Essa para quarentena foi fantástica. deu para descansar, deu para a gente personalizar muita coisa e então eu personalizei as minhas fichas de avaliação. E quando eu personalizei, eu comecei a perguntar a seguinte forma: essa questão que eu tenho muito levado para dentro da minha clínica da estética é a questão do período menstrual, né? Então, assim, e aí, como tive algumas marcações, não vou porque eu estou no período menstrual, e eu, por ser homem, tá, às vezes as mulheres ficavam, né, um pouco com Receosa, né? receio. Eu falava, não, venha, bota um shortinho por cima, reforce, não tem problema não. Estamos em casa. E Pronto. aí, Você ultimamente, nem pegado é nessas frutas, gente. pois é, né? Mas as mulheres, eu não sei o que ela tem, né? Que ela pensa, né? Mas tá bom. E aí, o que acontece? Elas começaram a vir. E elas passaram, justo, tranquilamente pelo período menstrual. Eu tenho uma cliente de 17 anos. Ela Uhum. sente muita enxaqueca, muitas cólicas, e insônia, enfim. E quando ela fez o detox, né, eu acho que ela fez 2 dias antes da menstruação dela chegar, ela não sentiu cólica nenhuma. Hum. Pronto, né? Aí eu falei assim, vamos lá, vamos melhorar Vamos isso aqui, investigar. vamos investigar. E aí eu comecei a perguntar, né? Eu fui pegando esse feedback e acrescentei nas minhas fichas de avaliação, né? Porque tem muitas mulheres que sofrem com TPM, tem outras que não sabem nem o que é. Né? É. E aí, eu estava pesquisando as questões dos óleos essenciais e tem um que ajuda muito, né? Principalmente na questão emocional, né? Na questão de alívio de cólicas também. E aí eu Uhum. queria saber, não sei se você vai poder me falar, se a gente pode, num detox, isso também vou passar, né, para as minhas alunas também, tá usando algum tipo de óleo essencial. Você já me explicou que a gente pode estar usando ele aí na máscara de Sim. argila, né? No período que a cliente estiver menstruada. Pode estar usando? Tem algum óleo que a gente pode Pode. estar usando durante o procedimento? Vários, né? Vários. Agora, o que é legal, né? Sim. É, por exemplo, não sei se você percebeu, mas eu acho que uma grande parte, né, do bem-estar que elas sentem no período menstrual é justamente porque ela se livra de boa parte do líquido, né? Porque a retenção de Sim. líquido costuma, né, atingir a maioria das mulheres no período menstrual. Então, nisso aí o detox já dá uma super força, né? O fato do calor também, né? Porque o calor faz com que haja uma vasodilatação. Então, geralmente, eu como mulher, eu falo, né? Hoje mesmo é um dia que eu estou com cólica. Né? Eu estou com Entendi. cólica hoje. Hoje seria fantástico receber um detox, né? E Porque eu a vi que a gente perde vasodilatação. alguns minerais também, Jus. No Oi? período menstrual, também as mulheres perdem alguns minerais.
né? Isso. Então, isso acaba Por causa dando do aí. sangramento, enfim. Sim, então elas acabam tendo muitas variações de humor, enfim. Mas pode continuar. Então, por exemplo, na sessão, tanto na argila, né, como até no ambiente, tem alguns óleos que eles têm uma propriedade chamada estrogen-like, né, que estimula, no caso, a produção de estrogênio, né, e eles equilibram, né, o hormonal da mulher. Então, a gente tem aí, por exemplo, alguns óleos nesse sentido. O óleo de sálvia de clareia, né, é um óleo muito bom para isso aí. A gente tem o óleo de gerânio, né? A Consuelo até falou. Tem o óleo de lang-lang, né? Que além dele ter esses três óleos, eles têm uma propriedade estrogen-like bem forte, né? Mas o lang-lang, ele além de tudo isso, né? Ele também é um afrodisíaco. Então ele Cris, pode estar sendo associado. vai me roubar esse Lang Lang, viu? Hã? Cris Tô lhe saiu. devendo ele, amigo. Ela vai me roubar esse Lang Lang, já tô vendo tudo. Tô lhe Sim, devendo ele, mas não se preocupe não que qualquer hora dessa você vai receber seu lang-lang aí. Vai chegar em Minas. sim. E aí, esses óleos, por exemplo, eles vão tratar, principalmente, eles vão equilibrar os hormônios, vão deixar elas mais calmas. E a gente também tem óleos que aí vai depender, né, do caso da pessoa, do tipo de, como é que eu falo assim, de como ela se sente bem, né? Porque uma das coisas que faz com que a mulher sinta menos cólica é justamente que o fluxo desça, né? Sim. Quem é mulher aqui sabe, não é uma sensação que você conhece, amigo. Mas assim, os dias que a gente tem mais cólica, né? É o dia que o nosso sangue ele tá mais coagulado, né? Então, o sangue ele precisa passar por um canal e geralmente é o coágulo passando, né? Vamos falar assim, aquele coágulo grosso, né? Tanto que tem meninas que durante a menstruação sai coágulo mesmo, aquilo ali causa muita dor. E é por isso que quando a pessoa faz, né, o detox e ela sente, né, o calor da manta ajuda o vaso a relaxar, então o sangue flui mais. Então é provável, por exemplo, que as clientes elas digam que o fluxo aumentou, tá? Então, se a gente tiver óleos essenciais que aumentem o fluxo sanguíneo, né, e diminua e tem essa propriedade de mexer com os líquidos do corpo, então ele vai também causar essa melhora aí desse tanto da cólica, né, como também vai auxiliar na retenção de líquido. Aí a gente vai ter óleos de laranja amarga e doce, né, que fazem isso. A gente vai ter óleo de cipreste, que também tem, né, essa propriedade. Ele é um óleo fantástico para trabalhar a retenção de líquido. E a gente também tem óleo de alecrim, né? Ele é um óleo também que é acelerador da circulação. Só tem que tomar cuidado com o alecrim porque em pessoas hipertensas. Tá? Entendi. Quem é hipertenso não pode fazer o uso do alecrim. Fora, né, pessoas hipertensas, é um óleo que pode ser utilizado normalmente. Melhora o fluxo sanguíneo de qualquer lugar, né? Aquelas pessoas que têm dores nas pernas, né? Sabe esse pessoal que tem aquele peso, né? Então, para dar uma massagem nas pernas com esses óleos, essas clientes muito retidas, né? Enfim, é um óleo legal para trabalhar com elas. São óleos legais, né? Perdão. Você respondeu E aí duas você pode, perguntas em uma. dessas combinações que eu dei aqui, você pode fazer energias, né? Até 3 óleos, desses óleos que eu mencionei, é possível você trabalhar de forma segura. Entendi. Ótimo. Aqui já acabou respondendo duas perguntas minhas. Maravilha. Ó, É, eu arrasou. quero ver aqui. Eu sei que os óleos essenciais, assim como outros cosméticos, eles podem queimar a pele, se não souber usar, né? Isso é fato. Sim. Qual deles, né, não pode ser usado de jeito nenhum com algum tipo de tratamento? Ou depende muito da pele, Júcia? Conseguiu entender? Então, Sim. todos os óleos podem ser utilizados, né? Mas alguns óleos exigem mais atenção para a utilização. Então, por exemplo, os óleos cítricos, né? Eles são óleos que são um pouquinho mais sensibilizantes. Tá? Então, por exemplo, óleo de laranja é ótimo, mas se você colocar muitas gotas, às vezes, a depender, né? Por exemplo, no facial eu já percebi que arde. Uma gota que você coloque arde, né? Então a Entendi. gente tem essa questão. E a gente também tem uma classe de óleos dentro dos óleos essenciais que é chamado de dermocáustico, tá? Então, os óleos dermocáusticos são óleos que
Inclusive, se ele cair puro na pele, ele queima, queima mesmo, queima. Então, esses óleos ditos dermocáusticos, eles são óleos que a gente sempre utiliza uma diluição menor, né? E a diluição que a gente utiliza deles é em média 1%. Nos outros óleos normais, a gente utiliza diluições entre 2 e 3. O normal é 3. Óleos cítricos, por exemplo, eu diminuo. Se eu tenho uma receita que tem um óleo cítrico, eu uso óleo cítrico a 2%. Se eu vou utilizar um dermocáustico, eu vou diminuir para 1%. E aí, dermocáustico, a gente tem alguns, como por exemplo, canela, né? Um dermocáustico. Cravo é um dermocáustico. Orégano é um dermocáustico. Tá? Então, principalmente esses 3 óleos, eles são dermocáusticos. Então, eles dão aquela. Se cair na pele puro, queima mesmo, gente. E digo porque já aconteceu, inclusive, comigo. Já aconteceu comigo. Esse negócio de ficar manipulando óleo essencial, aí cai a gota lá de óleo essencial, você não ligar, né? Não liguei na hora, tal. Tô pensando que a história da carochinha me queimou mesmo. Já tive queimadura com óleo de canela, né? Queimou de fazer bolha. Então, essa outra pergunta aqui, né? Quais os cuidados na hora de personalizar os tratamentos com óleos essenciais? Basicamente vai ser esses aí, né? A gente tem cuidado com esses que são dermocáusticos, né? E sempre avaliar. Sim. Pronto. Gente, vocês querem fazer pergunta? Que a professora Jussiara está aqui, você sabe que ela... Ainda tem alguns minutinhos, né? Então, eu não estou tendo acesso aqui aos minutos. Eu acho que Clica apareceu... na palavra ao vivo para você ver. Deixa eu E ver aí, agora. estou ensinando tudo essa criança hoje na live. Pois é, vai ter na live, eu tô aprendendo mais. Então, tá faltando aqui uns 9 minutinhos aqui ainda. Pronto. Deixa eu ver Eu vou aqui. responder a pergunta aqui da Estética T. Coldeita. Ela perguntou o que é que significa 1%. Sim. Então, gente, o 1% é o grau de diluição. Todo mundo já fez conta de porcentagem, né? Então, por exemplo, quando a gente fala 1%, é 1% em relação ao carreador que a gente vai colocar o óleo. Então, por exemplo, você tem, né, o óleo lá você vai usar 10 ml de óleo, né? Então, a gente tem que fazer a continha, né? Aí a pessoa pensa, não vou usar matemática para uma terapia. Você vai. Vai, Verdade. tá? Tem que fazer a continha para saber de 100 ml quanto é 1%, né? Quanto é 3%. E aí é que você vai descobrir quantas gotas você vai utilizar. Hoje em dia já tem alguns sites, né, que tem calculadoras online de óleo essencial. Então, vocês podem procurar, eu não lembro agora o nome do site, mas digita aí no Google o que vocês acham. Assim, calculadora de óleo essencial, né, de gotas de óleo essencial. Porque aí ele faz a conversão para você. Né? Hoje em dia o mundo já está mais avançado nesse sentido. Então, se você for utilizar, diluir em 10 ml, 20 ml, 30 ml, 100 ml, né? Não importa. Você coloca lá a quantidade de óleo vegetal ou argila, né? Digamos que seja gramas, 10 gramas, né? 20 gramas. Você vai transformar os gramas para ml. E aí você vai colocar lá a diluição. Lembrando que óleos normais, diluições médias de 3%. Óleos dermocáusticos, você vai colocar lá a diluição de 1%. Aí ele já vai te dar quantas gotas você vai utilizar. Tá fantástico hoje a tecnologia. Então, já respondi umas 2 perguntas aqui, né? Que a pessoa perguntou se não sabia diluir. Uhum. Alguém que está perguntando sobre óleos essenciais para usar pós-depilação, né? Pré e pós-depilação. E a questão aqui da Ioná também perguntando se dá para associar os minerais com óleos essenciais em protocolos de clareamento. Então, na verdade, Jússi, para resumir, né, a questão do nosso tema, dá para associar, né, os minerais com os óleos essenciais em todos os tratamentos. Não é isso? Sim, dá. Principalmente se você vai trabalhar com cheiro, né, no ambiente, em qualquer tratamento você pode associar. E se você for associar, né, eu acho que muita gente chegou depois isso inclusive foi a primeira pergunta, né? Então, se você for utilizar em outro momento, né, que você está utilizando os Natrogés, etc., você pode substituir ou pela máscara de argila, tá certo? Ou então, você pode colocar, né, num gel próprio para adição de óleo essencial, né, que você vai comprar onde se coloca, né, as marcas, perdão, onde as próprias marcas que vendem os óleos essenciais vendem também
esses géis, tá? Entendi. Sabe por quê, Júcio? Por exemplo, quando eu pego uma pele muito acneica, eu sempre Uhum. gosto, embora eu goste muito das argilas, né, que eu trabalho, né, eu vendo, mas assim, eu gosto também de personalizar. Então, tem certas peles acneicas, por exemplo, que a gente precisa da argila verde, né? A gente sabe que as linhas Sim. ortomoleculares, ela não tem esses benefícios. Por mais que eu tenha ali os minerais que atuam no controle da acne, mas a gente sabe que a argila verde, ela tem o poder dela, né, Rapaz, também. a argila verde, ela assim, questão de minerais, eu sempre falo que as duas argilas mais ricas são a verde e a roxa. Em questão de quantidade de mineral, não tem que bater elas duas, né? Tanto que Entendi, são as argilas que eu indico para detox, tá? entendi. Então, por exemplo, deixa eu te perguntar. Então, se eu quiser usar, então eu peguei aqui na minha cliente uma pele acneica. E se eu usar uma máscara verde, né, de argila, eu acrescento ali os óleos essenciais, né, pós-extração, né, que são os calmantes, geralmente é melaleuca, né, que a gente sempre usa pós Melaleuca e lavanda. Para e mim, a dupla lavanda. perfeita. Pronto. Se eu usar Uma essa gotinha de máscara de cada. argila verde para uma pele acneica, Uhum. e no finalzinho, pronto, tirei depois a máscara de argila e tal, vim com a água termal, nutri de novo. Se eu quiser finalizar com aquela máscara de argila branca, né, que tem ação regenerativa também. Isso Aí aí, já é demais. aí já é demais, né? Então a gente Porque tem você que está ter, fazendo, na verdade, duas esfoliações. entendi. Mesmo no caso se eu Entendeu? aplicar Duas um não, pouquinho dele para casa, três. Você não está fazendo duas, você está fazendo três. por conta dos Porque a minerais. gente sempre faz uma esfoliação no início, né? Sim, Por exemplo, ou você faz associado com sabonete, né? Que eu sei que você utiliza o sim, sabonete com esfoliante. Ou às vezes, não sei, se for a pele muito acneica, né? Tem pessoas que utilizam, por exemplo, sabonete de ácido glicólico, né? Não deixa de ser uma esfoliação, gente, porque é química, né? Uma esfoliação química, mas é esfoliação. Ou seja, já tirou um pouquinho da camada córnea, né? Nessa esfoliação. Aí você vai colocar argila. Quando você retira a argila, você tira mais outro pouquinho de camada córnea também. Então, ou seja, de certa forma, é uma segunda esfoliação. Se você vai para botar, por exemplo, eu digo porque eu conheço as máscaras, né, prontas. sim. A gente tira ela como, Ju, Fazendo a gomagem. né? E aí você vai para três esfoliações. Então, talvez você tá pensando em acalmar a pele, essa pele não vai sair acalmada. A pele vai Ainda mais, sair, ó, ainda mais por ser uma pele acneica, né? exato. E assim, ainda te digo o E se seguinte, fosse, que por às exemplo, vezes, se fosse algumas pele, peles como a Juliana acneicas, perguntou. Sim, viu? Deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho. sim, Em algumas peles acneicas, eu nem utilizo argila verde. sim, Porque você sabe bem, a argila verde, ela é rica num mineral chamado óxido de ferro. sim. E qual é a função do ferro, né? O É, tem ferro que mexe muito com a questão da circulação sanguínea. Ele aumenta a circulação sanguínea, né? A gente utiliza o ferro para acelerar aquilo ali. Então, o que que às vezes acontece? Às vezes tem gente que utiliza argila verde, né? Só que a pele ali já está um pouco vermelha, já está inflamada. E aí, quando a gente colocar essa argila, ela vai acelerar. Então, por isso que tem muita gente que utiliza argila verde e fica com a pele hiperêmica depois. entendi. Entendeu? Então, nem sempre, por exemplo, eu utilizo a argila verde. Eu utilizo, às vezes, a branca. Mesmo em pele acneica, porque ela tem ainda, né, o óxido de ferro, só que uma porcentagem bem pequena. Só que a argila verde, ela é perdão, a argila branca, ela é cicatrizante também, calmante. Então, na acne inflamatória, ela vai acalmar a pele, vai tratar a acne também, ela é seborreguladora também, só que ela não vai me causar hiperemia, às vezes, que a verde pode causar, né? Pode estimular um pouco a mais ali a circulação. Mas fala Gente, outra pergunta que você estava para fazer. Tem tempo ainda? rapidinho. Não, falta um minuto. Falta um Ah, minuto. tá. Ah, então já era de se despedir, gente. Vamos nos despedir. Gente, muito obrigado. Eu sei que ficou muitas dúvidas aí, não deu para a gente tirar todas, tá? Espero que ela consiga me aceitar de novo aí, que eu quero convidar ela mais E vezes, se né? fala. Bora fazer E outras. aí, Adoro. quem quiser tirar dúvida, tem eu aqui, né, que trabalho com os minerais. Eu aprendi bastante hoje com a professora Jussi. Tem ela aí também que, enfim, né, vocês já conhecem. Pode terminar de tirar as dúvidas com ela, ela tem o maior prazer.
tá? Muito obrigado, espero que vocês assistam. E se vocês quiserem, bora fazer um printzinho rapidinho? Bora! Pra marcar a Ai, gente? faz um sorriso bonito. Vamos tentar. Beijo, gente. Beijo, Ju. Muito obrigado, Obrigada viu? pelo convite, viu? Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Precisando, querendo, estamos aqui de novo. Certo. Eu vou tentar aqui salvar aqui e vou Obrigada a compartilhar. vocês que sextaram Como é que conosco funciona. também. Beijo, gente. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau, Ju. Tchau.